É verdade. Margot, Oi. vai começar? Agora, uma coisa, na realidade a gente não combinou, porque a gente poderia ter combinado esse formato, mas eu estou aqui falando, me interrompe quando for, tem que pensar. Não, eu acho que até enriquece, né? Porque às vezes a pessoa esquece de falar alguma coisa truncada, vai ser muito bom. Tá? Eu só não aceitei esse formato porque eu não me preparei. Eu sou mais assim reservada, eu preciso dar umas olhadas aqui. Só uma coisa assim. Pega mais uma cadeira. Ô Neves, a gente vai botar Deixa eu tirar o som aqui, peraí, só um minuto. Quer botar fogo e aqui Corinthians. É, Corinthians. Tirar o som. O time da massa aí. Corinthians. Tem que torcida ao nosso aqui, ó. Então, falar de oneração de... Para dar continuidade, então, na mesa, o coordenador Alexandre Magnus, Fernando Neves, os palestrantes... Recording in progress. E o Abílio Fernandes das Neves Neto. O Abílio é analista do TRF2, a Laura, analista do TRF2 também, coordenadora do Núcleo de Analistas e diretora do CISEJUF. Certo? Eles irão falar sobre o tema histórico das lutas dos analistas. Podem ficar à vontade. Bom dia, colegas. Vou passar o microfone aqui para os nossos palestrantes e já agradecendo a vinda deles. Mais um colega do Rio de Janeiro, o Abílio, que está na carreira há 30 anos, Abílio? 36 anos. Aí tem uma larga experiência. O Abílio trabalha na área FIM e está na luta aí há muito tempo e vai contribuir ali junto com a Laura na questão histórica. Eu queria dizer para os colegas que estão no online que vocês podem participar com voz. Quantos nós temos aí no online, Igor? 5. Então, de vez em quando, vocês me lembram de comunicar com os colegas aí do online para eles poderem, assim que quiserem, se manifestem aí através da mãozinha ou no chat, que o pessoal está controlando e vocês têm direito à voz aqui. Então, fique à vontade para participar. Ontem tinha 25 online, chegou a 25, então espero que hoje a gente possa fazer vocês participarem mais efetivamente. Então, eu passo a palavra aqui para os nossos palestrantes. Bom dia, colegas. Meu nome é Laura, como a Margarete falou. Eu sou servidora da primeira instância no Rio, e sou analista, trabalho em vara, e sou diretora do CISEJUF, e sou coordenadora do NAJA, Núcleo de Analistas Judiciários. E sou muito grata do contato que foi feito, sou muito grata ao Citraeng, o contrato foi feito comigo, o Fernando Neves. Eu acho muito bom essa troca com colegas de outros estados, isso daí é muito importante, inclusive pontos de vista, entendimentos diferentes, isso daí é muito valioso, porque às vezes a gente fica numa bolha e não sabe como estão pensando os colegas de outras regiões, de outros estados, isso é extremamente bom. Então, agradecendo mais uma vez ao Citraeng, ao Fernando, a Margarete, a Andréia, muito obrigada a todos. Bom, o ponto aqui seria traçar um histórico de luta dos analistas, né? Uma coisa breve, fazer um apanhado histórico mesmo, sobre os nossos diversos ramos das justiças federais, né? Que normalmente a gente fala sempre da nossa justiça, onde a gente trabalha, mas esquece das outras. Então, mais uma coisa histórica mesmo, né? Os tribunais, né? Quando surgiram os tribunais.
Os tribunais regionais eleitorais de cada estado do Distrito Federal foram criados pelo Decreto-Lei 7.586 de 45, bem como o TSE. Ele é mais em ordem aqui, é o mais antigo. Posteriormente, em 46, os tribunais regionais do trabalho e o TSE, que foram criados pelo Decreto 9.797 de 46. E, posteriormente, foram, com a emenda constitucional, criou varas do trabalho, substituindo as varas de conciliação. Os tribunais regionais federais, que é a minha origem, ele já existia antes como Tribunal Federal de Recursos, mas, a partir de 88, na Constituição, foi determinado a extinção do Tribunal Federal de Recursos e a instalação dos tribunais regionais federais, na Justiça Federal, Justiça Comum. E a Justiça Militar, que é bastante antiga, mas teve foi reestruturada, com os órgãos Superior Tribunal Militar, Corregedoria da Justiça Militar, Juiz Corregedor Auxiliar, Conselhos de Justiça e os juízes federais. Isso daí foi pela Lei 8.457 de 92. Mas eram coisas assim mais estanques. Apesar do Tribunal Militar ser antigo, mas essa roupagem nova, essa reestruturação foi dessa data. Agora, eu sinto que isso daí, cada um era muito estanque, um muito separado do outro. Não tinha, assim... A Justiça Federal, quando eu tomei posse, em 94, ela era... a denominação dos cargos era totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu tomei posse como atendente judiciário. O que era o atendente judiciário? É o que hoje é o técnico judiciário. E agora as denominações, os nomes das carreiras foram modificados. E agora Laura, se você me permite só uma parte, o atendente judiciário a que ela está se referindo propriamente não é o atual técnico. O que acontece? É que eu entrei em 89 e eu acompanhei um pouco mais essa questão. O atendente era nível 1º grau, ensino fundamental. O auxiliar judiciário, que foi o meu primeiro cargo, ensino médio. E tinha o técnico judiciário, que era ensino superior. Esses eram os 3 cargos, a rigor, que compunham o Judiciário Federal na época. Tá? Então, eu entrei como auxiliar judiciário, não foi como atendente, porque foi o nível de 2º grau e que depois foi modificado. Mas isso houve uma unificação. Eu acho que isso daí foi muito bom para a defesa dos interesses do... foi muito bom para o interesse da defesa das justiças federais, porque não adianta, por exemplo, a Justiça Militar é pequeniníssima. Somente agora é que nós temos no CICEJUF uma pessoa, uma colega, que ela faz parte da diretoria do CICEJUF, mas nunca participaram. Então, fica muito isolado, é uma justiça pequena e, com o tempo, ela foi se chegando, e essa colega agora faz parte. Então, essa unificação foi muito importante. Agora, a criação das carreiras dos servidores, a partir daí que você tem uma nomenclatura comum, a todas as justiças. Então, foram criados aí, em 96, agora sim, cargos com a mesma denominação para todas as justiças, o auxiliar, o técnico e o analista. Essa foi a primeira lei, essa daí que criou realmente. Posteriormente, agora a gente ela foi extinta, foi revogada, e está em vigor a Lei 11.416 de 2006, mantendo os mesmos cargos, A área judiciária criou as áreas, a área judiciária, onde nós estamos, nós nos encontramos, a área de apoio especializado e a área administrativa, que inclui técnicos e analistas judiciários sem especialidade, não bacharéis em direito.
Aqui, no artigo 4º dessa lei, é importante porque constam as diretrizes a serem observadas nas atribuições dos cargos. No caso de analista judiciário, é na atividade de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, etc. E houve uma regulamentação aí conjunta também, né? Isso é importante ter essa regulamentação dos presidentes do STF, CNJ e dos tribunais superiores. É a portaria conjunta. É aqui que nós temos a nossa atribuições do cargo, que talvez, né, pelo andar da carruagem seja alterado. Então, a distribuição dos cargos e respectivas especialidades estão descritas aqui. No caso do analista judiciário, a área judiciária, que é o nosso, né, que seria sem especialidade aqui, são atividades realizadas privativamente por bacharel em Direito. Apesar de ser especificamente por bacharel em Direito, nós não temos, né, uma especialidade, não consta aqui como uma especialidade, apesar de ter, porque se nós somos bacharéis em Direito, tem a especialidade, sim, né? No caso, o analista judiciário com a área judiciária é uma atividade técnica de nível superior, claro, mas para atuar na área administrativa, né? Que ontem foi bastante falado sobre a área administrativa. E o cargo analista judiciário com apoio especializado, área apoio especializado. E esses daí, sim, esses daí é com especialidade, são os médicos, os odontólogos, né? Os engenheiros. Bom, isso daí foi só para introduzir, para a gente saber a origem, né, que deu, as leis que deram origem aos nossos tribunais, a denominação comum, né, a todos os ramos das justiças e as nossas atribuições, né. Agora, eu gostaria de passar para a análise específica do que interessa ao nosso cargo, né? Que, no caso, é referente ao anteprojeto de lei de reestruturação, né, que foi aprovado na 23ª plenária nacional da FENAJUF, e que foi protocolado junto ao CNJ e ao STF. E, a partir daí, no CNJ, tem um fórum, né? Tem um fórum para debate, né? Nós não desde que o CNJ já existia esse fórum, que é desde 2020, mas esse anteprojeto está sendo debatido somente no CNJ. Só quando já tiver aprovadas deliberações, que está sendo pouco a pouco, é que nós vamos passar para o Supremo e para os tribunais superiores. Então, esse anteprojeto foi protocolado em dezembro de 2023. Quer dizer, já tem mais de um ano que ele foi protocolado junto ao Conselho Nacional de Justiça. Aí eu queria colocar alguns pontos que eu acho assim, mais sensíveis, que eu noto que, normalmente, nós nos referimos a eles. São pontos que interessam bastante a categoria, pelo menos aos analistas eu noto isso. O NS para os técnicos, eu percebo que isso daí é um ponto muito sensível para nós, não é? Eu, por exemplo, como eu falei, eu sou técnico. Inicialmente, eu exerci esse cargo. E, posteriormente, eu achei que deveria e teria condição de tentar passar para analista. Então, eu não esperei. Eu fiz o concurso de analista, passei, mas eu fiquei 11 anos. Eu sei como é que é o outro lado, né? Eu sei como é que funciona isso, o que os técnicos fazem.
e o desejo que eles têm realmente de ter o curso superior, porque muitos têm um curso superior, então eles fazem questão disso. Mas isso daí fere muito alguns analistas, uma boa parte talvez, que acha que não é justo, porque eu fiz o concurso, que o concurso era mais difícil, e se eles quisessem, eles deveriam ter feito também um concurso. Então, tem esse sentimento junto de nós, né? Junto de nós analistas. Bom, a Lei 14.456 de 2022 alterou o critério de escolaridade para os técnicos. A Anajus, né, que foi tão falada ontem, o que aconteceu? Ela não, inconformada com essa lei, né, que deu o ONS, o nível superior para os colegas técnicos, ela propôs um ADI 7.383, mas que foi rejeitada por falta de legitimidade da Anajus, né, associação. Ocorre que a Anajus provocou, né, junto à Procuradoria-Geral da República, e aí foi proposto um novo ADI, de número 7.709. Dessa vez foi proposto pela Procuradoria-Geral da República. E ela tem como relator o ministro Zanin, né? E qual é o argumento principal, né? Qual é o argumento principal dessa ADI? É que a norma é resultado de emendas parlamentares estranhas aos temas tratados no projeto que deram origem à lei. Realmente existia uma lei e foi o que a gente chama de jabuti. Foi colocado esse INS para a mudança, né, do critério de escolaridade. O que é inconstitucional, né? E a proposta original é outra coisa, teria que ser de iniciativa do Judiciário. Então, tem esses dois argumentos. Eu estava dando uma olhada como é que estava andando essa ADI. Vi uma decisão aqui bem recente, agora de fevereiro, dia 1º/2, deferindo um pedido da FENAJUF, a TecJus, a CEJUS e Sindijus DF para ingressarem no processo na condição de amicus curiae. E mais alguma coisa aconteceu, que o relator, né, o ministro Zanin, ele resolveu discutir direto, ele não vai apreciar pedido liminar nem nada, ele vai apreciar direto, vai mandar direto para o plenário, que no caso vai ser um julgamento virtual. E por coincidência vai ser agora, né? Vai ser, porque tem uma semana, né, para eles, fica do dia 14 ao dia 21, para eles vai ser virtual, julgamento virtual, né? Não sabia, não. Entendi. Tá. Não, é verdade. Porque aí pode ser, mas de qualquer... Bom, de qualquer maneira, o julgamento está próximo. Mesmo que passe de virtual para o plenário, né, físico, acho que esse assunto não vai demorar muito a sair. Agora, eu converso com muitos colegas, analistas e técnicos, e para eles isso daqui já está decidido. Para eles já tem o INS e acabou. E isso daí seria um choque, né, para muitos se perderem o INS. E pior ainda que já
muitos concursos foram feitos já com essa cobrança de escolaridade. Então, não sei se acaso realmente perder, né, vai ter que fazer uma modulação, porque como é que vai ficar a situação dos colegas que fizeram o concurso? Eles não têm culpa dessas alterações, né? Eles não podem ser prejudicados. Eles fizeram para nível superior, então não sei como é que ficaria exatamente, mas que não tenham prejuízo. E o ONS para técnicos, ele está no artigo 8º, inciso 2, que trata do ingresso na carreira. Eu estou falando do anteprojeto, ele está previsto no nosso anteprojeto. Quer dizer, mesmo que caia aqui, o anteprojeto ele consta porque ele foi feito, já existia aqui, o ONS já tinha sido dado, e depois ele caminhou, né? Já estava na lei. Então, o nosso anteprojeto, ele repetiu o que estava na lei. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Você se incomoda de a gente fazer essa interação? Não, eu acho ótimo. Acho bom que acho muito bom. A gente está propondo não, isso porque mesmo. A gente também está aqui aprendendo, trocando. A informação que talvez seja válida, eu acho que, salvo engano, o concurso que houve dos tribunais com esse requisito de nível superior foi do TSE unificado. Tem o do TRF6 marcado. Aliás, tem 5 concursos de tribunal marcados agora para os próximos. Estão com editais publicados. Então, inclusive do MP, eu acredito que a PGR tenha ingressado com essa ADI justamente em decorrência do concurso deles, né? Porque o próprio MP faz um concurso exigindo a escolaridade de nível superior, sendo que ela é uma pendência. Então, o próprio STF, aquela questão da iniciativa, do visto da iniciativa da lei, que deveria ter sido o STF, o próprio STF agora vai ter essa oportunidade de fazer o julgamento, porque, de fato, eu acho que deveria ter sido o nosso órgão maior, o nosso, né, Supremo, para poder entender que o cargo de técnico deveria ou não passar para o nível superior, né? E, de fato, se houver uma negativa aí, vai ser como é que vai ser? Os concursos do TSE que houve, um impacto muito grande no âmbito da categoria, né? Os técnicos realmente estão, e então, nos próximos dias aí, e antes do Congresso, nós teremos essa notícia aí. Então, a tendência é que se confirme, né? A expectativa, os sindicatos estão lutando para que isso, está aqui os advogados que estão, inclusive, E esse foi o pleito, é uma conquista que os técnicos tiveram, a gente tem que conhecer. Então, o que a gente tem que fazer é essa modulação do que deve ser bom para os técnicos e bom para os analistas, né? Porque aquela ideia, o que é bom para o analista não é bom para o técnico, e vice-versa, isso aí é o que nós não queremos. É só essa. Na realidade, nós não sabemos como o Supremo vai encarar. Nós vamos saber agora se ele vai manter, né? Existem as alegações do vício, mas eles vão manter o ONS. O TRF da 2ª Região já fez concurso e começou a dar posse esse mês, não é isso, Abílio? Esse mês já começamos, o TRF2 já começou. Sim, o edital foi dentro da lei, porque na lei estava previsto, então o edital não tem erro. Mas já teve o concurso e as pessoas começaram a tomar posse. Acho que 60, 70 pessoas, pelo menos, já tomaram posse. Dentre eles, deve ter algum que seja um técnico, né? Acredito eu. Mas, pelo menos na primeira instância, vários tomaram posse, mais de 60. Agora, eu não sei a segunda instância, porque eu trabalho na primeira instância e acompanho mais de perto, né? Então, está nesse impasse. Estou colocando aqui o que tem, sem fazer um julgamento, né? Um julgamento se é correto ou não o ONS, né? Cada um tem a sua maneira de encarar. Mas o negócio está andando e, em breve, devemos ter uma decisão favorável ou desfavorável.
Uma coisa que é específica do analista, eu achei que é muito, muito procedente e que era algo injusto, a criação de especialidade jurídica para analista judiciário da área judiciária. Se na própria atribuição do nosso cargo está previsto que é exclusivo de bacharel em Direito, então é claro que a nossa especialidade é jurídica, né? Porque ele é um profissional com formação específica, né? Tanto é que houve, quando eu comecei, né, quando eu tomei posse da primeira vez, não existia, a lei foi posterior, era somente o analista, não tinha divisão entre área jurídica e área administrativa, que parece que a área administrativa, até pelo que você mostrou ontem, na Justiça Federal, pelo menos, é bastante pequena. A nossa área administrativa é muito enxuta. Então, é isso. E existe a previsão, estou colocando aqui a previsão no nosso anteprojeto de lei, né, de reestruturação. Quem for bacharel em Direito ficará automaticamente enquadrado na especialidade jurídica. Está previsto no parágrafo 6º do artigo 4º do anteprojeto, né, que nós encaminhamos aqui para discussão no foro. Igor, deixa eu ver aqui que eu coloquei. É a remuneração de cargos de analista. Eu vou colocar aqui uma tabela que eu peguei em um grupo, né? O servidor tem sempre um monte de grupos, né? Ele participa de diversos grupos. Então, não, é a outra. Essa, exatamente essa. Então, remuneração de cargos de analista do Serviço Público Federal. Eu acho que vocês estão vendo aí os valores, né, inicial e final. E deixa eu ver ali. Agora eu não estou vendo. Eu acho que comeu um pedaço. Eu acho que tem uma parte aí faltando, não tem, não? Você diminui um pouquinho, porque a parte importante somos nós. Sumiu. Nós até estamos aqui no finalzinho. Estamos aqui. Vamos apontar. Estamos por último. Ficou ótimo. Então, vocês podem ver a diferença, né? Nossa para diversos outros cargos de analista. Nós estamos lá no final. Tanto na remuneração inicial quanto na remuneração final, esse valor 22.301,14, essa foi outra tabela que ele tinha mostrado, é o valor que nós vamos receber, atualizado, que nós vamos receber a partir agora de fevereiro, né, que é a última parcela, os 6,13, que nós vamos receber agora. Então, essa tabela aí está atualizada. Qual é a proposta, né? É a equiparação da remuneração salarial nossa com as carreiras, os servidores das carreiras do ciclo de gestão. Ali está o grupo de gestão, são aquelas carreiras ali, aquilo que é o que nós almejamos como salário. Vocês vejam a diferença, tá? No final de carreira deles,
36.694. E o nosso final de carreira, 22.301,14. Nós ganhamos 60% do que eles ganham, né? Então, se nós quisermos atingir diminuir essa diferença, a gente vai ter que suar muito a camisa, né? Mesmo tendo essa previsão, não tem um artigo específico. Se vocês olharem, não tem, não é? O artigo específico no nosso anteprojeto de reestruturação. Isso daí consta na tabela, porque eu também tinha essa dúvida. Porque também você não pode colocar que você quer fazer equiparação, não poderia ser uma coisa explícita, equiparação com... Exatamente, então teve que fazer uma coisa assim, na tabela, mas sem aparecer que era, apesar de ser o nosso desejo equiparar, mas não poderia constar explicitamente, mas isso daí consta na tabela, porque às vezes a pessoa vai procurar e diz assim, isso daqui não tem nada, não estou vendo nada disso, é invenção, mas não é. Então, eu acho que é uma diferença muito grande, não é? E muito difícil, é 60,77 que a gente ganha do valor que eles recebem, né? E não é fácil de eliminar essa diferença, né? Nós precisamos ser muito criativos para conseguir, precisamos ter a verba, precisamos que os juízes sejam mais comedidos nas suas reivindicações, precisamos de uma série de coisas. E, da mesma forma, agora eu vou trazer os técnicos novamente. A relação de salário entre técnico e analista, eles ganham 60,94% do nosso salário. Também extremamente... diferença extremamente considerável, é bastante grande, né? Então, isso daí também é uma coisa a se pensar de diminuir, né? Vou falar a palavra fosso, porque ontem falou que a gente também está no fosso, está todo mundo no fosso, né? Talvez a gente esteja mais exprimido mesmo entre os técnicos e os juízes, né? Porque houve uma época que alguns analistas, não todos, mas aqueles com mais tempo, que já tinham incorporado os quintos, tinham gratificações altas, eles ganhavam quase igual aos juízes substitutos, e os juízes substitutos ficaram muito chateados com isso. Agora eles não precisam mais se preocupar, porque nossos vencimentos foram deprimidos mesmo, né? Então, nós temos que ter uma postura, né, para correr atrás dessa equiparação. Um outro tema que eu acho que é do nosso interesse é a atribuição de cargos, né, que está sendo também discutida no Fórum de Gestão. É o subgrupo 1. Depois eu vou ler quais são os subgrupos para a gente saber, porque a gente não sabe, muitas vezes, o que está acontecendo quando os nossos colegas vão. Nós temos, o CICEJUF tem 2 colegas que participam, né? Participam da FENAJUF, da direção da FENAJUF, né? E aí elas vão lá e depois trazem um relato para nós. Mas é assim, dá um passo para frente, 2 para trás, aí você pensa que o negócio está caminhando, aí daqui a pouco aquele negócio volta para trás e nunca sai do lugar. Na realidade, o foro tem pouca efetividade. Talvez por isso a FENAJUF esteja se movimentando e pedindo que os sindicatos se mexam também, que nós nos mexamos, para que essa reestruturação saia, né? Porque depende de ser aprovado, depende também da verba, sempre diz que depende da verba, então muita coisa contra nós, né? E aqui, no anteprojeto, essa atribuição dos cargos, ela dá parâmetros. Na realidade, o artigo 4º, inciso 1º, traz os parâmetros a serem observados para as atribuições, que serão descritas no regulamento. Assim como atualmente, né?
tinha uma legislação, tem uma legislação e teve uma regulamentação. E aqui, de forma igual. Tem os parâmetros, né? Vai ter os parâmetros na lei, e de observar esses parâmetros, né? As atribuições, na realidade, serão descritas no regulamento. Inclusive, se vocês olharem aqui o artigo 4º, inciso 1º, nós temos muitos parâmetros para os analistas: assessoramento, planejamento, organização. O técnico consta apenas execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. É aquela coisa, a gente precisa ter bem definido o que vai fazer o analista, as atribuições dos analistas e as atribuições dos técnicos. Pelo anteprojeto técnico, suporte técnico, execução de tarefas de suporte técnico e administrativo, não diz nada. Então, na regulamentação vai ter que ser bem específica. E também tem que ser na prática, porque na prática o que acontece? Atualmente nós já temos atribuições, isso não está surgindo do nada agora nesse anteprojeto, nós já temos essas atribuições, só que não há realmente o técnico, principalmente em vara, acho na parte administrativa não, mas principalmente em vara, existe muitas vezes o técnico, ele acaba fazendo atividades que o analista, que seria prerrogativa dos analistas. Porque tem várias que eu vejo, tem vara que tem a nossa média de servidores por vara atualmente é 12, né? E tem várias que, nem todas têm esse número, né? Mas tem várias, por exemplo, que eu vi que tem um analista, 2 analistas. Então, como é que você vai trabalhar com a vara e pedir que os 2 analistas façam todo o trabalho que é privativo do analista, se não tem a mão de obra, né? E tem muitos técnicos que têm curso superior de direito. Então, eles acabam fazendo esse trabalho. Muitas vezes, o juiz... eu quero que determinado servidor dá a gratificação para ele. É claro que o técnico não vai dizer não, essa atribuição daí é do analista, eu não vou fazer esse trabalho, que absurdo, deixa que o analista faz. Primeiro, que é aquela coisa que estávamos falando ontem, a gratificação, né? Eu, quando era técnico, fazia atribuições que provavelmente seriam dos analistas, mas eu ganhava uma gratificação. Ninguém vai deixar de ganhar uma gratificação porque vai dizer, não, essa daí não é minha atribuição. E, além do mais, quando a gente entra na justiça, a gente passa um período fazendo a progressão, né? Você tem que cumprir determinadas atividades, cursos, né? Para poder, então, chegar finalmente no final de carreira. E jamais um servidor vai dizer, não vou fazer, porque corre risco até de ser mal avaliado, né? E ele não vai dizer isso, porque é benefício para ele, muitas vezes que ganha uma gratificação, e também ele não vai contra o juiz, claro, ele não vai fazer isso. E também porque praticamente não existe vara, fato raríssimo, uma vara que tenha mais analistas do que técnicos. Isso não existe, né? É uma coisa assim, porque a quantidade de analistas é muito menor, e então não tem condição de, pelo menos no momento, entendo eu, que eles passam a nos substituir, digamos assim. Unificação de carreira está previsto no artigo 3º, né? Porque atualmente na lei nós temos 3 carreiras e os 3 cargos de mesma denominação. Então a gente tem
o analista, o técnico e o auxiliar, que é praticamente uma coisa extinta na Justiça Federal, não existe praticamente auxiliar, existe, parece que na Justiça do Trabalho tem muitos, né? Tem alguns. Então, nós temos as 3 carreiras e os 3 cargos. Agora, na reestruturação, né, nesse anteprojeto, a proposta é unificação das carreiras. O que, na proposta, né, sob que alegação? Por que teríamos que unificar? Que consta da proposta. A alegação é que os cargos separados por carreiras podem ser atacados por medidas de precarização ou desvalorização. E tem um exemplo, né, de carreiras, tanto do Banco Central quanto da Auditoria da Receita Federal, que é única. A carreira é única e tem mais de um cargo. Isso daí, como exemplo, que não teria trazido nenhum prejuízo aos servidores. Agora, isso daí não é uma novidade, a gente pensa que começou agora. O STF apresentou um projeto de lei em 2007, de número 319, para transformar as carreiras de analista técnico auxiliar em cargos de uma única carreira, a judiciária. Então, o Supremo tinha essa ideia, só que ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada e esse projeto de lei foi arquivado, né? Mas qual foi a alegação? Que não havia dotação necessária para o aumento da remuneração e não constava da LOA na época, né? E também não indicava a origem de recursos para o custeio. Porém, essa carreira única é extremamente polêmica. A ANAJUS é o outro lado, né? A gente tem que falar, tem que dizer todas as posições, né? Isso daí é importante. A ANAJUS, no caso, ela entende que a extinção da carreira para a criação de uma carreira única, no caso a carreira judiciária, teria como objetivo facilitar a futura equiparação salarial, que é justamente o que os analistas não querem, e a transformação dos cargos de técnicos em analistas. Então, seria uma via indireta, né, tanto de equiparação salarial, quanto de transformação de cargos de técnicos em analistas, sem precisar realmente de uma lei, né? Isso daí já ficaria no bojo do nosso anteprojeto. E o que a FENAJUF diz? Que houve uma reestruturação na Receita Federal que foi validada pelo STF e permitiu a transformação de cargos públicos em outros cargos, no caso, né, que é justamente o que os analistas não querem. Bastando ter similitude de atribuições dos cargos envolvidos, equivalência salarial e identidade dos requisitos escolares. Esse também é um ponto que gera muito conflito entre nós, entre nós, que eu quero dizer, entre os servidores, entre técnicos e analistas, e, às vezes, uma certa discórdia também entre os próprios analistas, que entendem de maneira diferente. Um outro ponto que eu notei, eu até comentei com os colegas, quanto à remuneração dos cargos. A previsão no anteprojeto, está no artigo 11, vencimento básico do cargo e gratificação, gage, acrescida de vantagens permanentes estabelecidas na lei. Eu vi que aqui é muito forte, né, o subsídio. E eu fiquei assim surpresa, por isso que é bom a gente trocar com os colegas, às vezes nas plenárias, né, em outros locais que estejam os colegas de outras regiões, e aqui, no caso, a gente está trocando com vocês, porque no Rio nós não temos, pelo menos eu não percebo, se existe esse movimento, eu não percebo, do subsídio. O subsídio
não é forte na categoria, né? E não tem essa representatividade, mas eu vi que aqui é um tema assim, muito sensível, apesar de que não consta desse anteprojeto. O anteprojeto é pela manutenção do antigo sistema aqui. Agora, inclusive o Sindijus, que também apresentou proposta junto ao Fórum de Carreira, ele elaborou 2 propostas. Eu acho que até o João Vitor vai falar sobre isso. Uma delas com o VB-GAGE, que é a que está no anteprojeto, e a outra do subsídio. A primeira foi mais votada, eles levaram para uma Assembleia. Então, lá eles decidiram que eles preferiam ter a remuneração tradicional, VB e GAGE. Mas, assim mesmo, eles encaminharam as 2 propostas no Fórum de Carreira. Nesse sentido, eles encaminharam. Só um minutinho. Obrigada. Eu falei basicamente aqui do que está no nosso anteprojeto, né? São temas que eu achei que são mais relevantes, que eu vejo que são recorrentes, que despertam maior interesse de nós, né? De nós analistas. Agora, existem também alguns fatos da conjuntura externa que afetam a categoria como um todo. Eu sinto que são 2, basicamente, que nós nos voltamos contra. Um deles é os supersalários da magistratura e o impacto nos reajustes de benefício e reposição das perdas inflacionárias dos servidores. Eu gostaria de dar exemplos nesse caso. Um deles, como os nossos reajustes muitas vezes sofrem influência. Dizem que não tem verba, né? Para os servidores nunca tem verba. Tem a portaria conjunta, tá? Uma portaria conjunta 2, que reajustou os valores per capita mensal do auxílio alimentação e assistência pré-escolar do PJU. O que aconteceu? Houve o reajuste, mas quanto foi esse reajuste? O valor para o auxílio alimentação de reajuste foi R$ 67,30. Ridículo, né? E, em relação ao auxílio creche, foi pior ainda, foi R$ 56,00. Quer dizer, isso daí é sempre a história. Nunca temos dinheiro nunca temos verba. Mas a gente não vê exatamente isso quando é em relação aos pedidos da magistratura. Sempre tem verba, né? E normalmente são atendidos com muita presteza. Outro exemplo, esse daí é da Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho dispôs agora, numa portaria de número 18, foi agora, de 31 de janeiro, dispôs sobre o valor per capita da assistência médica odontológica. Ele manteve o limite do auxílio saúde, que na Justiça do Trabalho é R$ 546,00. Então, e alguns, eu falei com um colega da Justiça do Trabalho, o que ele me disse? Que tem alguns tribunais da Justiça do Trabalho que eles dão um valor maior, o tribunal especificamente dá um valor maior, e que talvez esses tribunais, os servidores percam, né, porque eles estão dando um valor maior do que os 546 per capita. Então, o prejuízo seria de alguns tribunais. E de todos, na realidade, porque não teve um reajuste para ninguém. Pelo contrário, fixou esse valor, manteve, né? E algo mais grave, acho eu, ou tão grave quanto,
o Conselho Nacional de Justiça firmou uma resolução no sentido de que haveria um acréscimo de 50% no auxílio saúde, beneficiando os servidores com mais de 50 anos e também aqueles com deficiência ou doença grave. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho não deliberou a respeito. Então, ele não beneficiou seus servidores. Qual o problema? Também não tem verba, né? Mas, recentemente, a Justiça, bem recente, poucos meses, bem recente, a Justiça Federal, né, deliberou nesse sentido e aí os servidores, nessas condições, eles passaram a cumprir, a Justiça Federal passou a cumprir essa resolução 500. Não teve a desculpa de que não tinha verba. Agora, para onde vai a nossa verba? Vamos ver aqui. Os magistrados estão criando cada vez mais benefícios e gratificações que impactam o orçamento. Nós pensamos que não, que eles são poucos, realmente eles são poucos, mas conseguem fazer um estrago, porque o valor que eles recebem, apesar de poucos, mas é um bolo, né? Eles vão retirar daquele bolo e nós acabamos ficando prejudicados, muitas vezes até retroativo. Eles dão um benefício e vão buscar retroativo. Aí é pior ainda, porque não é só daqui para frente, vai buscar lá atrás também. Então, a gente perde duas vezes. E é uma questão também de justiça, né? Isso daí é uma questão de justiça. Não tem cabimento essa criatividade, né, em busca de gratificações e benefícios. Um exemplo gritante é uma resolução do Conselho da Justiça Federal, então é ligado à Justiça Federal, que estabeleceu benefícios para juízes de primeira e segunda instância, uma gratificação de acúmulo. Caso eles acumulem funções administrativas e processuais, terão 1 dia de licença para cada 3 dias trabalhados, que pode ser transformada em pagamento proporcional. Fora o que a gente vê, eu peguei até aqui uma reportagem que foi reproduzida pelo Sind 15, que o pagamento de auxílio para juízes e desembargadores no TRT da 15ª região passou em 2023 de R$ 21.662.420 para R$ 98.282.067. Isso de um ano para o outro. Então, é um aumento considerável, né? Isso daí aí a gente vê para onde está indo o dinheiro e por que nós não temos a verba. Muito complicado. E uma outra coisa, que aí seria a última coisa que eu tenho a dizer, é a demora dos nossos pleitos, né, do pleito da categoria, junto ao foro de carreira. Ontem houve um comentário. Houve uma portaria de número 119 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que instituiu esse Fórum Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do PJU. Isso foi em 2020. Mas há essa dificuldade em avançar as nossas reivindicações. O nosso anteprojeto de reestruturação da carreira, né, dos servidores foi formalmente protocolado no dia 14/12/2023, né, tanto no CNJ quanto no STF. Então, dezembro de 2023 foi protocolado. Em junho de 2024, foram aprovados regulamento interno para sistematizar os trabalhos e adoção de um calendário de trabalho. Quer dizer, não que entre dezembro de 23 e junho de 24 não tenha havido nada, ocorreu, claro. Mas se você vai fazer um regulamento, você vai fazer o regulamento
No início, você não vai esperar correr meio ano para fazer um regulamento e para ter um calendário, para fazer a sistematização dos trabalhos. Você vai fazer de imediato. E a coordenação, no caso, com esse regulamento dos subgrupos, caberia aos servidores do CNJ. Os subgrupos, para quem não sabe, isso daí acho que é interessante até para a gente entender como está sendo separado, como está sendo discutido isso lá no CNJ. Tem um primeiro subgrupo, que é a estrutura dos cargos, competências e atribuições. O segundo, qualificação e qualidade de vida no trabalho, e o terceiro, reestruturação salarial e política remuneratória. Agora, final do ano passado, 18/12/24, ocorreu a segunda Assembleia Plenária do Fórum de Carreira. O que essa Assembleia aprovou? Aprovou o texto da proposta de AQ, que irá para o STF para estudos orçamentários. Porém, existe uma resistência quanto à viabilidade financeira. E o atual diretor-geral do STF disse que o texto só será encaminhado à sessão administrativa do STF após manifestação expressa de viabilidade orçamentária por todos os órgãos do Judiciário Federal. Quer dizer, um ano depois que protocolou o nosso anteprojeto, né, no fórum, lá no CNJ, é que saiu isso, adicional de qualificação, mas não é o adicional de qualificação que você vai começar a receber mês que vem. Não, isso daí vai para apreciação dos tribunais, aí vai para o Supremo, ele vai fazer avaliação. Isso aí pode demorar meses. Então, nós temos realmente que pressionar. Eu acho que a gente tem que pressionar, como os colegas que ficaram na base, né, que fizeram passagem lá no Rio, fizeram passagem nas varas para comunicar aos servidores o que estava acontecendo, porque os servidores acham que, aprovou, então vai sair isso aí. Muito provavelmente vão dizer que não tem verba e vão alterar a proposta que levou um ano para ser deliberado e acordado, e ainda vai ter essa modificação toda. Quanto à política remuneratória, esse daqui é o último tópico, e malha salarial, subgrupo do Fórum de Carreira, né? Um dos temas prioritários nesse subgrupo é a database anual para reajuste da inflação. Esse daí não quer dizer que os outros temas não sejam levados adiante nesse subgrupo, mas a prioridade, uma das prioridades é essa, né? O reajuste inflacionário. E todos os temas, a princípio, né, todos os temas seriam objeto de discussão até fevereiro de 2025, que seria o prazo previsto para a entrega da proposta base. Entretanto, o prazo para a apresentação dessa proposta passou para julho de 2025, que vai atrasar a entrega da proposta ao Supremo, né? Então, mais um atraso e vai ficar essa demora e vai se alongando. Agora, só um resumo disso aqui. O que na realidade, nós podemos ver que está caminhando ou tem uma perspectiva. O AQ, né, disso tudo aqui, o que a gente pode tirar? A aprovação do AQ tem possibilidade, grande chance de ser a partir de 2025. Quando nós não sabemos, porque os tribunais vão dizer se tem verba, se não tem verba, e se vão manter o que foi a proposta que foi para eles, que nós não sabemos se vão manter também, né? Depende do orçamento deles. Outra possibilidade, né? Aí, no caso, seria para 2026.
O reajuste inflacionário, a recomposição, né? Isso daí é uma possibilidade. Mas também tem a discussão quanto a isso aqui, se seria linear, se esse reajuste seria linear, ou cavaria mais ainda uma diferença entre técnicos e analistas e teria que ser por carreira, por cargo, no caso, né? Agora, se aprovado, vamos dizer que seja aprovado em 2026, esse reajuste inflacionário, essa correção, se ela for aprovada, nós temos prazo, né? A lei de responsabilidade fiscal é no artigo 21, que teve uma modificação em 2020. A linha A, inciso 4. Determina que o plano de alteração de reajuste, plano de alteração, reajuste, reestruturação de carreira do setor público que resultar de aumento com pessoal nos últimos 180 dias anteriores ao final do mandato do chefe do Executivo é nulo de pleno direito. Isso significa que, se a categoria realmente quiser esse reajuste em 2026, tem que aprovar a proposta até junho de 2026, porque senão não tem condição, porque não superaria o prazo dos 180 dias previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente tem que olhar esses parâmetros também, porque se ultrapassar, a gente perde a oportunidade, né? Esse ano nós estamos garantidos, pelo menos temos um reajuste, agora em fevereiro, temos a perspectiva de ter o AQ, né? Nem todos têm direito ao AQ, o grande problema do AQ é que nem todos têm direito ao AQ. Mas seria menos ruim, pelo menos uma parte da categoria seria beneficiada com AQ e o percentual de fevereiro vai ser para todos, né? Esse daí não tem nenhuma dúvida, nenhum problema. Quanto à restituição da carreira, também, quanto à restituição da carreira, já estou no finalzinho, a restituição da carreira está prevista também na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 21, a linha B, inciso 4. Também determina que é nulo de pleno direito o aumento das despesas com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular, do Poder Executivo. Então, nós também não poderíamos, suponhamos que fôssemos muito céleres e já em 2026 já conseguíssemos a reestruturação de carreira, já decidisse tudo, que é bastante complexo e difícil, mas suponhamos que sim. Pararíamos aqui. Por quê? Essa reestruturação, como ela sempre, ela é em parcelas, ela nunca é uma parcela. Sempre, normalmente, é 4, em geral, 4 parcelas. E aí as parcelas não podem ser posteriores ao final do mandato do titular. Então, teríamos que observar isso. Obrigatoriamente, isso nos remete a 2027, que seria a partir daí que nós poderíamos fazer para não ferir esse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, basicamente é isso, eu acho que eu já falei bastante. Obrigada a todos. Obrigado, Laura. Pessoal, agora a gente vai ter a palestra aqui do Abílio Fernandes, que é analista judiciário do TRF do Rio. Coladinho, Juiz de Fora, hein? Vou passar aqui a palavra, ao final, a gente... Vai ser outra sistemática agora, tá? Com a palestra do Abílio. Tá? Vou passar para ele, vocês vão ver. Bom dia. Primeiro, na pessoa dos coordenadores Alexandre e Fernando, o meu muito obrigado por essa oportunidade. Vocês, na minha visão, estão participando efetivamente da história dos analistas. Eu vou pedir para quebrar o protocolo aqui e ficar em pé, porque eu não estou cabendo nessa cadeira. E eu vou dizer para vocês por quê.
Ao ver todos esses analistas aqui hoje de manhã, eu vou dizer para vocês que valeu cada minuto do tempo que eu deixei minha família em casa para lutar pelo nosso cargo. Ontem foi o dia do meu aniversário de casamento, 27 anos. Aí vocês imaginem a minha esposa querendo namorar. A gente namora ainda, claro, né? E eu ter que dizer para ela que eu tinha um compromisso do sindicato que nem ao qual eu pertenço. Mas eu vou fazer um agradecimento público a ela, porque ela compreendeu que esse momento era importante. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou aqui também, para ver se essa chama atinge vocês. Eu vou dizer o seguinte, a minha palestra ela é interativa, tá? Eu não vou ficar falando aqui, não. Eu quero que vocês falem, que vocês me provoquem. Eu tenho uma linha, é histórico, né? A história que eu vou contar, ela é muito pessoal. E é também opinativa. Então, assim, opinião admite contraditório, admite questionamento. Então, é isso que eu vou propor para vocês. Eu vou começar dizendo o seguinte. Além dos meus 36 anos em que eu ocupo um cargo no Poder Judiciário da União, eu fiz um apanhado muito breve do que a FENAJUF, nas suas plenárias, nos seus congressos, foi decidindo em mais de 30 anos de vida. Eu posso dizer para vocês que no início, nos primeiros anos, a rigor se falava em PCS, e era isso que era debatido. Lá pelos anos 2000 em diante, um cargo que todo mundo sabe que é mais organizado, que é o dos oficiais, mas também o dos agentes, começaram a apresentar pleitos específicos nas plenárias e nos congressos. O que isso? A gente tem que entender o seguinte, o sindicato é fundamental. A Constituição Federal diz que quem representa trabalhador e trabalhadora é sindicato. Então a FENAJUF congrega as associações ou sindicatos da categoria e os sindicatos congregam a gente, as pessoas que ocupam cargos. É assim que funciona. Então, as entidades levam os pleitos para direções dos tribunais. É assim que funciona a coisa. Então, a partir do ano 2000, eu percebi um movimento de determinados cargos para ver vantagens específicas. E daí a gente viu que justamente quem se organizou conseguiu gratificações diferentes que a gente não tem. Todo mundo sabe disso, né? Então, não foi por acaso. Isso tem processo, tem organização. E é isso que a gente precisa fazer. A partir dos anos 2010 em diante, apareceu o INS. Foi numa plenária em que surgiu o INS para o outro cargo de nível, que era de nível médio, agora é de nível superior, né? Foi lá que surgiu. E depois de anos eles conseguiram, ainda que esteja judicializado, está aí. Organização, busca dos meios normais, dos meios institucionais, para chegar aonde se quer. E é assim que as coisas funcionam. Então foi isso, bastante resumido, que eu vi em relação à FENAJUF, em suas plenárias, seus congressos, que são as instâncias deliberativas. Já eu, pessoalmente, até, vamos dizer, o ano 2010, e vamos dizer o seguinte, a gente viveu a época de ouro, mais ou menos por esse tempo, né? 2006, 2008, 2010, acho que foi a época de ouro em termos remuneratórios do nosso cargo. Eu vou ficar falando muito do nosso cargo, também porque é o seguinte, todos os outros cargos estão muito bem representados e muito bem articulados. Então, para mim, hoje eu vou falar aqui de analista, ok? É por isso que eu vou ficar, eu como representante de base, que eu sou eleito lá no CCJUF, é claro que eu represento todos e todas, né? Mas aqui eu vou falar de analista, é só por uma questão de critério. Aqui é um encontro de analistas, ok? Então é isso. Lá pelos anos 2010, que foi a nossa época de ouro, mas logo em seguida eu comecei a perceber que havia alguma coisa acontecendo. Porque eu estava perdendo capacidade de dar sustento para minha família. Está acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a me interessar, e arrumei algum tempo, e aí a família foi importante, que cedeu esse tempo, eu fui buscar os meios institucionais, e aí eu comecei a participar do meio sindical, da vida sindical.
E foi a partir daí que eu consegui participar do primeiro congresso, que foi em Florianópolis. E lá eu fiquei esperando que fosse chegar lá e ver uma congregação de servidores, independente do cargo que eu ocupasse, eu percebi uma outra coisa. Eu vi lá que determinados cargos tinham até uma camisa específica. Eu até gravei uma que era azulzinha, igual a sua. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. A minha presença aqui se deve muito àquelas pessoas ali, Soraya e as Anas. Elas, devido à minha militância, elas me acharam. Elas foram atrás de mim lá no Rio de Janeiro e me acharam, e foram elas que me trouxeram para aqui hoje, para que eu pudesse estar expondo para vocês a minha história e o que a gente pode fazer daqui para frente. Dito isso, eu vou dizer o seguinte: então eu participei do meu primeiro congresso e eu esperava uma coisa e eu vi outra. Eu vi cargos que apresentavam suas camisas próprias e as suas propostas próprias, não propostas genéricas. E aquilo me chamou a atenção. E, além disso, ainda tem um outro lado, porque existe a disputa de poder na FENAJUF, através dos cargos de coordenadores, que são cargos que são ocupados por proporção de votos. Então, além disso, ainda existe a disputa eleitoral por correntes políticas. Ah, mas isso aí, porque política não pode fazer parte... Gente, vamos abstrair, tá? A gente precisa participar de sindicato e federação, sim. Precisa participar de congresso e plenária, sim. E, de alguma medida, tem que lidar com isso. Isso faz parte. E ok, e não há problema nisso. A questão é o que a gente vai fazer com isso. E o que a gente vai propor lá. É isso, é assim que funciona. Então, assim, nesse congresso, então, eu tive esse primeiro choque de realidade. As coisas funcionam assim. Já no meu segundo congresso, que foi lá em Águas de São Pedro, Águas de Lindóia, obrigado, Águas de Lindóia, eu vi que haviam mais pleitos ainda de determinados cargos. E aí eu percebi que do nosso cargo não tinha um pleito sequer. Parece que nós simplesmente não existíamos e não fazíamos parte do PJU, porque, pelo menos para fins da FENAJUF e do seu congresso, tá? Não tinha nada. E aí eu, surpreso com isso, fui falar com colegas que tinham mais experiência, e um determinado colega me perguntou: mas vocês têm proposta? E realmente não tinha nenhuma. Então eu fui para o meu terceiro congresso, e aí a colega Soraya, a analista Soraya, também participou, não foi? E aí o que nós fizemos? Apresentamos propostas. Propostas, todos os cargos lá tinham propostas específicas, nós apresentamos também propostas específicas que foram gestadas junto à base, tanto daqui do Citraeng quanto do CICEJUF. E nós fomos lá defender nossas propostas. Perfeito? Aí o congresso, que foi esse congresso, o último lá dos arredores, não, dos arredores, é no interior do Goiás, que eu não lembro o nome da cidade, Abadia? É nos arredores do Distrito Federal. É uma cidadezinha que tem lá. Então a gente apresentou a nossa proposta, eu fui presencial e a Soraya foi no virtual, apresentamos as propostas. Aí houve um acordo lá de liderança, porque congresso tem uma questão que vocês precisam entender. O motivo número 1 do congresso, o que move mais um congresso, é a eleição para a direção da FENAJUF, tá? Não adianta. Muita coisa que é discutida especificamente para as nossas carreiras e para o nosso cargo, ficam para as plenárias. E aí vem a famosa plenária de Belém. E os congressos ficam muito a reboque das eleições. Isso eu já participei de comissão eleitoral. Lá em Águas de Lindóia, eu fui da comissão eleitoral e eu sei o que é uma eleição para a FENAJUF. A coisa é complicada. Aliás, não recomendo a ninguém que participe de comissão eleitoral lá, tá? Porque, olha, foi uma experiência de vida eterna.
e eu não quero repetir. Mas vamos voltar para a nossa questão, que é o Congresso, enfim, tem muito essa questão eleitoral. Mas, então, fizeram lá, como tinham muitas propostas e não havia tempo de discuti-las, fizeram um acordo de lideranças para aprovar tudo, mesmo propostas contraditórias. Aprova tudo. Mas, por incrível que pareça, as propostas dos analistas não entraram no, vamos chamar de blocão, não entraram. E aí, como eu era proponente, existe... Olha só, gente, eu estou falando isso não como crítica, mas como assim, as coisas funcionam assim. Como eu estava proposto, eles respeitaram que eu estava lá como proponente e vieram perguntar para mim se eu retirava a proposta. É assim que as coisas funcionam. E eu disse, eu não vou retirar porque a proposta não é minha. A proposta foi discutida com todo mundo na base. A proposta é nossa. Então eu não tenho que retirar nada. Aí me disseram, você vai ser derrotado no plenário. E eu disse, não tem importância. Inclusive, eu quero ver vocês me derrotarem aqui. Porque vocês não estão derrotando a mim. Vocês estão derrotando toda uma base, que hoje está aqui mobilizada por causa disso. Porque foi excluída. É isso que aconteceu. Entendeu? E aí o que fizeram? Apresentaram uma proposta alternativa de ver melhorias para todos os cargos e carreiras, para substituir a nossa proposta. Agora, vocês pensam que a gente perdeu ali? Não. A gente ganhou na plenária, que logo vem em seguida, porque aí as nossas propostas foram acolhidas. Principalmente, no muito criticado, com algum motivo, que é a plenária de Belém, porque dali saiu talvez uma coisa assim, um pouco difícil de entender, né? Porque aquilo parece um monstrengo, enfim, mas era o possível, dentro de uma correlação de forças que nos era extremamente desfavorável. Porque, repito, existem cargos que são articulados há muitos anos, lembro que eu falei, que teve cargo que já no início dos anos 2000 conseguiu coisas específicas. Gratificações específicas. Eles começaram lá atrás, organizados. E a gente está começando agora. Mas ao vê-los aqui, eu vejo que o trabalho está sendo desenvolvido. Agora, se vocês vierem para cá, me ouvirem, e ouvirem os demais colegas, e voltarem para suas casas e acharem que as coisas vão acontecer, desculpe, tem uma péssima notícia. Não vai acontecer nada. Oi? Ah, o Conan. Assim, aquele lá de Brasília, né? Teve um primeiro, né? Que eu e o analista, colega aqui lá do Rio de Janeiro, do TRE, Aldeni, foi palestrante ontem. Nós participamos da fundação do núcleo de analistas do CCJUF. Éramos meia dúzia, acho que era isso, né? E antiga torcida do Botafogo, isso, bem, olha, aí não. Ele não vai te chamar, hein? Mas, enfim, nós participamos da criação do núcleo. Foi o último núcleo criado no CCJUF. Todos os demais cargos já tinham seus núcleo ou coletivo, enfim, mas já tinham. Nós fomos os últimos, chegamos no final da festa, né? Mas graças a esse coletivo que foi criado no CCJUF e a outros, aqui também acho que foi criado depois, né? Aqui o Citrangue acho que também foi o último núcleo coletivo, não sei como é que você chama aqui, foi núcleo, né? Acho que foi o último também, os outros cargos já tinham. Mas graças a isso, a FENAJUF a gente conseguiu, e tem coordenadores lá muito valorosos, que possibilitaram que a gente tivesse realmente um encontro de analistas. Então vejam, a gente saiu do nada, e eu vi esse nada, não havia nada para analista. E nós já conseguimos encontro do Conan, lá em Brasília. Conan é pertence à FENAJUF. Nós já conseguimos
encontro de coletivo, de núcleos, né? Exatamente. Sim. O Sindijus DF é um sindicato que se desfiliou da FENAJUF, né? Mas isso é uma questão, enfim, deles lá. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a nossa história de luta, e eu vou novamente ficar unicamente no cargo de analista, e eu vou excluir os oficiais por 2 motivos. Primeiro, que eles próprios não se sentem analistas. Eu falo isso de cadeira, e eu posso provar, porque é só pegar os relatórios das plenárias e dos congressos da FENAJUF e ver que eles querem a criação de um cargo específico de oficial de justiça. Se eles querem um cargo específico, é sinal que eles não se reconhecem como analistas. Então, se eles não se reconhecem, eu vou fazer o favor de não reconhecê-los também. Por isso que eu falo analistas nós. E tem uma questão, é assim, o colega Aldenir já falou muito bem, e representa muito bem os analistas, vamos dizer assim, os analistas que não são nada. É aquele geralzão, o que é um absurdo. Mas eu vou falar de causa própria, porque há 36 anos eu simplesmente trabalho em gabinetes de magistrados. Fazendo o quê? Porque eu sou bacharel em Direito e porque eu fui naquele movimento que a Laura falou, em que houve, vamos dizer assim, o reposicionamento, a criação do plano de carreira e reposicionamento. Eu, como era bacharel em Direito, trabalhava em gabinete, era analista, me colocaram como analista da área judiciária. Só que essa área judiciária se aproxima muito do analista geralzão, ou seja, são aqueles que não são especialistas de nada. Como que eu não sou especialista? Eu estou falando por favor, eu não sou eu sou todos vocês. Como que a gente não é especialista quando eu tenho que fazer um relatório especializado na área jurídica? Como que eu não sou especialista quando eu trabalho muito com direito previdenciário, e eu gosto muito de previdenciário, mas trabalho com outras... Aliás, eu trabalhei com praticamente todas as matérias que o Judiciário Federal trata. Todas, praticamente. Todas as experiências eu tive. Só que eu me especializei em previdenciário por gostar e porque foram os lugares que eu trabalhei com os magistrados específicos. Então, quando eu faço um voto, como que eu não sou especialista naquilo? Cadê o reconhecimento da minha profissão? Eu sou um profissional de direito, eu e todos vocês que trabalham como analistas da área judiciária. Nós somos profissionais de direito. Tanto quanto um advogado, tanto quanto um juiz, tanto quanto qualquer um que participa dessa coisa denominada Judiciário Federal. São sentenças, despachos, tudo trabalho especializado. Só que eles não nos reconhecem. Eu vou completar 36 anos de judiciário e não sou reconhecido pela minha profissão. Se amanhã, e o colega aqui é prova, Aldenir, se amanhã o magistrado com o qual eu trabalho disser, olha, muito obrigado, nem isso eles fazem, porque eu já saí de outros gabinetes e nunca recebi um muito obrigado. Nunca. Sem mágoa, tá? Não tenho mágoa nenhuma. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Eu me sinto um profissional. E não preciso que ninguém reconheça isso. Mas eu tenho como meta de vida esse reconhecimento. E é mais um dos motivos pelos quais eu estou aqui. E o reconhecimento vem pela questão remuneratória, sim. A gente não pode ficar como último colocado. Isso aqui é um absurdo. Como é que a gente não se indigna com isso? Eu, às vezes, fico surpreso, às vezes, assim, eu não deveria estar surpreso com tantos de vocês aqui. Eu na verdade, deveria ficar surpreso quando eu não vejo ninguém. Então, assim, gente, nós precisamos, goste-se ou não, participar disso aqui que chama sindicato. Porque se você não participar, você está dizendo para eles o seguinte, está tudo bem, então quem está incomodado, que vai ao sindicato e consegue as coisas. Consegue pelo menos que o órgão, bem ou mal, que nos representa perante a sociedade e perante os tribunais, vá lá e peça as coisas, vá lá e incomode.
vá lá e oficie, vá lá e sente lá com o desembargador X. É assim que as coisas funcionam. Eu reconheço a ânsia de criação de novos sindicatos, eu acho legítimo. Eu não interdito o debate. Mas o sindicato que nós temos hoje, repito, é esse aqui, que tem suas regras. Estudem as regras, eu fiz isso. Eu comecei a entender, de congresso em congresso, plenária em plenária, e muitas reuniões que eu participei do sindicato ao qual eu pertenço, eu fui aprendendo como funcionam as coisas. E quando você aprende e começa a usar os instrumentos, tem resultado. O que não tem resultado, eu respeito as redes sociais também, eu acho importante. Mas aquilo, a rigor, não tem muito resultado. Aquilo é meio. O fim é vocês se organizarem para eleger delegados e delegadas para as plenárias e para o Congresso. E, na base, ficar gestando as propostas. Hoje o encontro não tem caráter deliberativo. Mas vocês têm que sair com propostas daqui. Porque eu já participei disso, de encontro, e ficaram falando, não tem caráter deliberativo. Ok. Mas quando aparecer o momento do caráter deliberativo, a proposta já está amadurecida. E aí é aprovada. É assim que as coisas funcionam. Então, assim, eu vou agora... Eu não fui interrompido por ninguém. Parabéns. Ou o que eu estou falando está agradando, ou então vocês não estão muito interessados. Eu espero que eu não seja a segunda opção. Mas, assim, eu quero agora, sinceramente, eu quero abrir que vocês comecem a fazer perguntas. E pode fazer qualquer pergunta. Se eu não souber responder, paciência. Mas se eu puder, pelo menos, dialogar, eu acho que a gente vai ganhar muito. Eu preciso ouvir o que é que vocês têm guardado aí dentro de vocês como pleito, como participação de um evento sindical. Obrigado. Abelho. Deixa eu fazer uma intervenção. Quando a Laura estava fazendo a exposição dela e com a sua exposição, eu fiquei pensando, essa gula da magistratura, dos magistrados, né? O que acontece? A gente tem um conhecimento, informação, que normalmente os juízes... Vai colocando aqui que a gente vai... Coloquei meu crachá aqui. Aí vai colocando aqui, gente, que a gente vai... Os juízes estaduais, normalmente, não sei se eu estou enganado, se me corrijam, estão com a remuneração maior do que... ou saem na frente com relação à remuneração dos magistrados federais, certo? A justiça eleitoral é uma justiça diferente, porque ela é uma justiça com magistratura emprestada, né? Então, vamos colocar como parâmetro aí juízes federais e juízes trabalhistas. Eles sempre, os juízes estaduais conseguem, aí está a mídia batendo, e tem que bater mesmo, e aí é um assunto que nós temos que debater, que postura que nós vamos ter com relação à magistratura. Quando eu estava chegando, o colega estava conversando ali, porque tem que ir meio devagar com os magistrados, tem que negociar. Esse é o grande problema que nós vamos ter. Negociar como? A gente tem que fazer o enfrentamento, tem que ir lá e pedir bênção. É um negócio que nós vamos ter que debater, porque eu não trabalho diretamente com o juiz, mas o Abílio trabalha e muitos aqui trabalham. Deve ser uma situação complicada. Você está ali sentenciando, você está ali movendo o judiciário e vendo a sua remuneração diminuída, vendo que você não está dando condição de fazer o que você fazia, e a magistratura só, eu fico pensando como que eu conviveria com o magistrado assim. Eu fico pensando como que é essa convivência. Deve ser complicada. Então, como os magistrados estaduais sempre estão mais na frente, os federais estão querendo, e o que eu percebo, e nós tivemos a oportunidade aqui de fazer contato com os colegas dos sindicatos. Aqui em Minas, o TJ são 3 sindicatos, é o dos oficiais, o de primeira instância e de segunda instância. E, diferentemente do que está acontecendo com o PJU, pelo menos aqui em Minas Gerais, a carreira está unificando. Seja os MIG e os Sinjus, que são sindicatos de primeira e segunda instância, a tendência é eles se unificarem,
Por quê? Porque as diferenças que haviam, eles podem agora fazer uma remoção de uma instância para outra. Então, esses são sindicatos irmãos, de verdade, né? E pelo menos a realidade mineira é que os servidores estão com a remuneração legal. Eles têm a database, brigam e conseguem. Muitos colegas do TRE daqui de Minas que lá em 2000, Abílio, fizeram a opção de sair do TJ para ir para o TRE, eles falaram, puxa vida, meu colega lá está ganhando quase que o dobro que eu. Então, nós, servidores do PJU, ficamos para trás, estamos ficando para trás, porque os colegas servidores estaduais, né, os colegas servidores do Judiciário Estadual estão ficando bem e nós para trás. Então, é um desafio enorme que a federação tem, e aí a gente fala das entidades que nós temos, né? Qual entidade que nos representa? Nós estamos aqui nesse dilema, a Anajus podia ou não podia estar aqui presente. Então, nós nós não temos a maturidade de nos reconhecermos como categoria e brigar por isso, né? É um desafio enorme. Então, eu faço essa provocação aqui porque, de fato, os colegas que estão lá, pelo menos em Minas Gerais, eu não sei se é a realidade. E outra coisa, um dado que foi colocado aqui ontem, agora, esse ano, foi feito em janeiro, um encontro sobre a questão da inteligência artificial no TJ do Paraná. O CNJ estava toda lá, a cúpula do CNJ, os magistrados que estão lá felizes, o Bandeira, Melo, nossa, nós temos que produzir todas aquelas metas e tudo mais. E o secretário de TI, eu sou da área de TI do TJ do Rio de Janeiro, falou o seguinte, ele fez uma conta, porque o investimento em inteligência artificial é cara, de fato é cara, né? Então, ele fez uma conta assim, e lá tem um tal do Assis, que é de assistente, que é um programa, um aplicativo que praticamente faz uma sentença. Eles estão agora, a questão do CNJ agora é criar parâmetros de como você pode pedir uma inteligência artificial para poder fazer uma sentença, né? Até que ponto você pode, né? Aí, eles estão evoluídos e o secretário de TI lá achei engraçado. Ele, inclusive, demonstrou lá uma sentença, colocou os parâmetros, saiu lá para a plateia lá a sentença. Ele fez uma conta que eu fiquei assim, estarrecido. Quantos servidores está substituindo essa inteligência artificial? E, de fato, vai acontecer mesmo. O CNJ está parametrizando, está saindo agora uma regulamentação de como o juiz vai ter que dizer, porque eles fizeram um estudo, quais magistrados que usam inteligência artificial, né? E o que se descobriu é que muitos estão usando, mas não declaram que estão usando com medo. Eu posso? Imagina só, um magistrado falou assim, eu precisava sentenciar aqui, no final de semana, 50 decisões de tutela antecipada. Fez a conta, ele disse, eu fiz a conta, 4 horas fazer 30 sentenças. Quando eu usei a IA para poder fazer, dei os parâmetros, e eu estou usando a IA para poder fazer alguns estudos, realmente o negócio é violento. Olha, a tal da DeepSeek aqui que o Abílio usou, tem usado, é impressionante. Então, ele falou assim, com o que eu gastei 4 horas, eu fiz com a inteligência artificial em 2 minutos. Então, assim, é uma realidade que aquilo que foi colocado, a gente vai ter que ser melhor, assim, não vai haver mais tanto concurso. De fato, nós estamos com a defasagem de servidores em tribunais, mas a tendência, e o CNJ está guloso com relação a isso, produzir. Nós temos 100, são quantas estatísticas? 100 milhões de processos no país para ser decidido. Então é isso, eu queria deixar essa para reflexão, eu vou começar a chamar os colegas aqui, a gente faz em bloco, tá? Desculpa eu ter ultrapassado o tempo aí, você